os abatidos não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem Para te salvar. contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Tua palavra é luz para o meu caminho. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 16 minutos. Voltamos com o versículo do dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Repetindo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos tratar daqui a pouco na mensagem sobre o Deus que transforma, o Deus que transforma cenários, o Deus que transforma histórias, o Deus que transforma e muda vidas. Portanto, continue sintonizado para daqui a alguns instantes ouvirmos todos a palavra do Senhor. Nós vamos ouvir agora uma vinheta que conta um pouquinho da nossa história aqui em São Bento do Una, a história da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una.
O presbiterianismo chegou em São Bento do Una nos idos de 1898, quando o reverendo George William Butler, pastor e médico americano que vivia na cidade de Canhotinho, veio a São Bento, na época ainda uma pequena vila, com o intuito de pregar o Evangelho. Eram tempos muito diferentes dos de hoje. A intolerância religiosa era comum. Foi ela mesmo que levou um homem daqui a planejar o assassinato do Dr. Butler durante a sua visita. Entretanto, no momento em que o algoz preparava-se para golpear o médico amado, que pregava sobre um cavalo, Manuel Corrêa Vilela, o Né Vilela, um dos primeiros convertidos nessa terra, pôs-se à frente do pastor de Canhotinho, recebendo uma punhalada que lhe tirou a vida. Depois desse episódio, o Dr. Butler passou a dizer que duas pessoas haviam dado a sua vida por ele, Jesus Cristo e Né Vilela. Somente décadas depois é que a fé protestante veio a se solidificar em São Bento. No início da década de 60, um grupo de crentes presbiterianos começou a se reunir no local hoje conhecido como a Quitanda. Apenas em 1965, houve a fundação da Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Mais especificamente, em 17 de fevereiro de 1965. O primeiro conselho da igreja foi formado pelo reverendo Ivan Miranda e pelos presbíteros Manuel Rodrigues e Laurindo Lins Cavalcante. Após a construção do templo da igreja, ela passou a estar sediada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, no centro, onde permanece até hoje. Depois da plantação de outras igrejas presbiterianas em nossa cidade, nossa igreja assumiu o nome de Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. No interior do templo da primeira igreja, há uma placa ali colocada em 1980, onde se acha grafada a simbólica frase de Tertuliano: "O sangue dos mártires é a semente do cristianismo", em referência ao sacrifício de Né Vilela. É assim, lembrando do nosso passado e olhando para o futuro, que nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, desejamos seguir cumprindo com nossa missão de proclamar o Evangelho em terras são-bentenses. Pois, como diz o apóstolo Paulo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos ouvir agora mais uma canção com o Ministério Trazendo a Arca, Se o Sol se Pôr. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, me
canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Oh, diga pra Ele. Aleluia. Adore ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia. Aleluia ao teu me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Oh, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Minha canção e o meu louvor. Oh, tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra Verdadeira. São 17 horas e 27 minutos. Nós voltamos agora com um momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Como nós falamos, o tema do nosso programa nesta tarde é o Deus que transforma com o seu poder, que transforma com a sua soberania, transforma vidas e situações. Nós vamos então tratar deste tema. Mas antes de tratar sobre este assunto, eu quero aqui mandar alguns abraços. Primeiro abraço para minha mãe, Sânia, que está lá em Garanhuns. Então um abraço aí para minha mãe. Quero também mandar um abraço para nossa irmã, Aline Silva,
que está hoje comemorando mais um ano de vida. Deus abençoe a sua vida, a nossa irmã Aline, membro da nossa mocidade, da nossa igreja. Também aqui cumprimentar o nosso irmão Paulo Araújo, que está aqui nos fazendo uma visita. Deus abençoe também a sua vida. E você que está também nos acompanhando, fica aqui também uma referência e uma gratidão a você pela sua audiência. Bom, então como nós já falamos, o tema do nosso programa é o Deus que transforma. E nós vamos tratar dessa temática fazendo uma leitura e tratando de um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, e nós vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 1 até o versículo 6. É um texto muito conhecido, talvez você já tenha ciência do que diz esse texto. Nós vamos então meditar nele, extraindo lições para as nossas vidas, assim sobretudo ressaltando o poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 6. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Queridos ouvintes, um dos principais nomes do cristianismo no século XX foi um homem chamado Francis Schaeffer. Ele foi um teólogo, um filósofo e também, sobretudo, um pastor. Ele escreveu muitos livros e dentre os seus livros se destaca o Deus que intervém. O Deus que intervém. O Deus que intervém ressalta o poder de Deus em transformar situações através da sua ação. Ações, aliás, situações que, através da sua ação, podem ser mudadas, até mesmo aquelas situações que parecem inalteráveis. O texto que nós lemos nos mostra o poder transformador de Deus em ação. O livro do profeta Ezequiel, de onde nós extraímos esta passagem, traz a palavra do Senhor através de parábolas, sinais e símbolos ao povo de Israel que naquele momento estava exilado na Babilônia. Porém, apesar do seu exílio, apesar de sua escravidão, apesar do cenário desfavorável, Deus iria renovar o seu povo. Deus iria agir para transformar, para mudar aquela situação. E dentre as profecias registradas neste livro, sem dúvida alguma, a mais conhecida é esta profecia que está aqui registrada no capítulo 37, que nós lemos uma parte dela. Profecia que parte de um cenário negativo, porém que acaba sendo positiva no seu fim, a partir da intervenção de Deus, do Deus que transforma. Portanto, nesta tarde, já início de noite, vejamos o poder transformador de Deus em ação. E assim reanimemos a nossa fé e esperança de mudança, confiados no poder absoluto de Deus. Nós vamos ver, portanto, o cenário que deveria ser transformado, nós vamos ver a ação necessária para a transformação e, por fim, veremos a amplitude da transformação realizada pelo Senhor. Vamos ver, portanto, a partir de agora, o poder transformador do Deus que intervém, do Deus que transforma. Em primeiro lugar, nós vamos ver o cenário a ser transformado. Este cenário está descrito do versículo 1 até o versículo 3. O profeta vai mostrar que ele estava, ou ele foi levado pelo Senhor para um vale. E ele disse no versículo 1, ele afirma que viu, e não apenas viu, mas foi deixado no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Imagine comigo então uma coleção imensa de ossos brancos, resplandecentes ao sol, sem dúvida um cenário perturbador. Mas não apenas isto, o Senhor, para intensificar ainda mais a experiência vivida pelo profeta e mostrar de fato que aquele cenário precisava de uma transformação e que ela só aconteceria dado um poder espetacular, ele manda então o profeta caminhar por entre os ossos. Sendo assim, o profeta caminha por aqueles ossos
E no versículo 2 ele vai dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos. Ele diz, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, desta forma nós entendemos que aqueles ossos pertenciam a pessoas que haviam há muito falecido. Sendo assim, nós temos aqui um cenário desolador, um cenário de morte, um cenário que sugere restos de uma grande catástrofe. Os ossos acima do vale, os ossos sobre a superfície, remete ao cadáveres aos quais foram negadas uma sepultura ou sepulturas adequadas e que por isso mesmo foram deixados ao léu. E aí essa situação certamente causou uma grande angústia no profeta, certamente causaria em todos nós. Mas aí, voltando para o texto, nós vamos ver que o Senhor mostra que estes ossos pertenciam à casa de Israel. E aí isso é importante para nós vermos o final desta profecia e vermos assim o final da ação do Senhor em transformar aquele cenário. Por ora, basta a gente entender que era um cenário perturbador, um cenário de morte, e era este cenário que o Senhor iria transformar. Um cenário de morte, um cenário perturbador. E aí, aplicando para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade esta lição, como é bom saber que para Deus não existem cenários, não existem situações demasiadamente difíceis. Quer algo mais difícil do que um coração endurecido pelo pecado? Mas o Senhor quebra. O Senhor é aquele que converteu a Saulo. O Senhor é aquele que converteu inúmeras pessoas que viviam distantes de Deus, andando segundo o seu próprio coração, vivendo na prática do pecado. Mas o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, quebrou tais corações. Por isso mesmo nós lemos no versículo do dia o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Quem escreveu isso foi o próprio apóstolo Paulo, ele que viveu essa experiência. Um homem que de fato era inimigo do povo de Deus, um perseguidor do povo de Deus. Não obstante essa realidade, o Senhor transformou a sua vida, tal qual vai transformar aqui este cenário, o cenário de morte, e que no final veremos se transformará no cenário de vida. Portanto, para nós fica esta lição: não importa o cenário, não importa a situação, Deus tem poder para transformar. O cenário aqui que Ezequiel viu, o cenário aqui pelo qual Ezequiel caminhou era perturbador, mas o Senhor irá transformar, porque Deus é o Deus que transforma. Mas em segundo lugar, nós vamos ver a ação necessária à transformação. Deus apresenta aquele cenário para o profeta, Deus leva o profeta àquele cenário, Deus faz com que Ezequiel caminhe pelo meio dos ossos secos, uma situação perturbadora como nós já falamos, mas o Senhor então fala com o profeta. Ele não apenas apresenta o cenário a ser transformado, mas ele também fala ao profeta nos seguintes termos. A partir do versículo 3 está escrito este diálogo. Diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então nós já vimos o cenário a ser transformado. O cenário, um vale coberto de ossos secos. É para lá que Deus leva o seu profeta. Mas aí no versículo 3 nós temos algo surpreendente. O Senhor, diante daquela situação que nós já falamos, exalava a morte, o Senhor questiona o seu profeta quanto à possibilidade daqueles ossos reviverem. Ele questiona se de fato era possível aqueles ossos tornarem a vida. E aí, diante desta pergunta, o profeta, um tanto quanto sem jeito de responder de fato aquilo que vem à sua mente, dado aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está vivenciando, ele responde de forma cautelosa. Ele diz assim, Senhor, tu sabe. É como se ele dissesse, olha Senhor, realmente
Eu acho que não. Mas, Senhor, tu sabe. Ele passa novamente a bola para Deus. Deus pergunta ao profeta, o profeta então passa para o Senhor e diz, Senhor, tu sabe. Mas aí, Deus tinha outra ideia para o profeta. Ele não quer que o profeta simplesmente confirme que aqueles ossos poderiam tornar a vida. Mas ele, o Senhor, exige do profeta uma atuação para que aqueles ossos tornem a vida. Haviam ações a serem realizadas para que a transformação ocorresse. E quais eram essas ações? Do versículo 4 até o versículo 6 está aqui descrito para nós. O profeta é convocado, no versículo 4, para chamar a atenção dos ossos secos a favor do Senhor. O profeta tem que falar para os ossos, como se os ossos fossem uma plateia viva. No versículo 5, o Senhor vai dizer que o que ele iria realizar, que ele iria colocar fôlego nos ossos, ele iria de fato trazer vida. No versículo 6 vai mostrar que vai religar todos os ossos, vai colocar tendões, vai cobrir os ossos com carne, vai revestir a carne com pele, vai trazer fôlego. E aí o profeta de fato faz isso. A partir do versículo 7 até o versículo 10, o profeta obedece ao Senhor e diante disso algo acontece. Ele vai dizer no versículo 7, no início, então profetizei segundo me for ordenado. No versículo 8, olhei e eis que haviam tendões. No versículo 10 ele vai dizer, profetizei como ele me ordenara. Diante desta ação do profeta, ordenado por Deus, o versículo 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Portanto, nós vemos que a partir das ações ordenadas por Deus, o cenário é modificado, como nós veremos a seguir. Por ora fica a lição de que a ação direcionada por Deus é necessário para que a transformação aconteça. A ação orientada, conduzida, direcionada por Deus é necessário para que a transformação aconteça. É interessante que nós vamos ver que o Senhor Jesus agiu para nos transformar. Jesus nos transformou, Jesus transforma indivíduos que são filhos da ira em filhos amados do Senhor. Jesus tira indivíduos que estavam no império das trevas, ele os leva para o reino da luz do Senhor. Mas para isso, o Senhor precisou agir. Ele veio a esse mundo, ele tomou a nossa natureza, ele sofreu durante a sua vida, ele cumpriu as exigências da lei, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele agiu para que a transformação de fato acontecesse. E aí, diante disso, você também precisa agir. Talvez você esteja precisando de uma transformação na sua família. A pergunta é, que ação você tem tomado para que essa transformação ocorra? Você tem buscado o Senhor, o Deus da família? Aquele que criou a família, aquele que tem princípios eternos para a família. Aquele que orienta de fato como a família deve viver a sua relação, como o pai deve tratar o filho, como o filho deve honrar o seu pai, segundo o mandamento do Senhor, como os cônjuges devem se tratar uns aos outros. Então este é apenas um exemplo de que muitas vezes nós precisamos de fato buscar Deus. Porque Deus de fato é quem vai nos direcionar para que nós vivenciemos as mudanças que nós tanto esperamos em nossa vida. Portanto, busque ao Senhor. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A melhor ação que você pode tomar para que a sua vida, para que a sua história seja transformada é entregar a sua vida a Jesus. Porque a partir disso, segundo o versículo do dia, aquele que está em Cristo, as coisas antigas se passaram, tudo se faz novo. Portanto, é necessário uma ação para a transformação. Mas, em último lugar, nós vamos ver, então, a amplitude da transformação. O que foi que Deus transformou? Nós já vimos um cenário a ser transformado, um cenário de morte, ossos secos espalhados sobre um vale, sequíssimos, inclusive, segundo o versículo 2. Mas nós vimos que foi necessário uma ação. Deus manda, Deus orienta o seu profeta a profetizar para aqueles ossos, e ele faz aquilo confiado no poder do Senhor. E o versículo 10 nós já vimos que aqueles ossos se puseram em pé.
Mas a partir do versículo 11 até o versículo 14, nós temos o final desta profecia, e nós vamos ver que não foi simplesmente retornar à vida. Quando eu falo simplesmente, obviamente é um termo coloquial, porque aqui nós temos um milagre, nós temos de fato um cenário de morte transformado em cenário de vida. Mas nós vamos ver que isso aqui tinha um grande significado, um significado maior, uma amplitude maior dessa transformação. A partir do versículo 11 diz assim, a palavra do Senhor: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aqui Deus então explica o que está acontecendo. Como eu falei, o povo estava no cativeiro, o povo estava exilado na Babilônia. E aí, diante dessa situação, o povo já estava proclamando a sua própria condenação de forma definitiva, de forma cabal. Eles diziam, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles estavam vivos, porém estavam distantes da sua terra, desesperançados quanto a uma restauração, quanto a uma mudança. E aí Deus diz, não é isso que vai acontecer. Eu vou abrir a vossa sepultura, eu vou fazer vocês saírem dela, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Portanto, aqui, quando o profeta tem essa experiência, quando este vale de ossos é transformado e esses ossos passam a ser agora pessoas vivas, a mensagem que está por trás é: Deus irá restaurar a sorte do seu povo. Deus não simplesmente trará a vida, mas Deus transformará aqueles ossos agora tornados à vida num grande exército, num exército poderoso. A ideia não é simplesmente trazer a vida, mas é a partir desta realidade ter uma nova perspectiva para esses que outrora estavam mortos. Israel de fato volta para a sua terra após o cativeiro. O Senhor permite Israel voltar também através de um milagre. E a partir deste retorno, Israel volta então aos dias de outrora, buscando, vivendo na presença de Deus, segundo a sua religião, segundo os seus ritos, segundo os sacrifícios. O culto é restaurado no primeiro momento, o templo é reedificado, os muros são reconstruídos, a lei de fato passa a ser exercida, porque Deus transforma. E aí, trazendo para a nossa realidade, Deus é aquele, conforme a palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez você queira simplesmente não se separar. Você diz assim, se eu não me divorciar já é uma grande bênção. Mas aí Deus tem para você não apenas um não divórcio, mas tem para você uma nova vida, um casamento restaurado. Alguém já disse que não existe casamento tão ruim que não possa melhorar. Não existe casamento tão ruim que não possa melhorar. Então, você de repente pode apenas querer consertar algo, deixando apenas consertado, remendado. Mas Deus, no seu poder, tem poder para fazer novas todas as coisas. Deus, com seu poder, tem poder para fazer novas todas as coisas, numa amplitude maior do que você pode até imaginar. Deus pode, como de fato fez e continua fazendo na vida de muitas pessoas. Portanto, Deus é aquele que não simplesmente salva o indivíduo, mas é aquele que a partir desta ação graciosa dá para o indivíduo um novo propósito de vida, uma nova vida, uma nova história vivida segundo a vontade do Senhor. Esta, portanto, é a amplitude da transformação efetuada pelo Senhor. Não apenas consertar algo, mas a partir deste algo, feito novo, com um novo propósito, tudo isso para a glória do seu nome. Portanto, diante desta realidade, diante do cenário difícil que você pode estar vivendo de forma particular, do cenário difícil que estamos vivendo de uma forma geral este ano, um ano muito complicado, portanto,
creiamos que Deus tem poder para transformar. Não importa o cenário, aqui era um vale de ossos secos, Deus transformou. Agora lembremos, é necessário agir. O profeta teve que profetizar, o profeta teve que obedecer os princípios do Senhor. Precisamos fazer o mesmo, buscar a palavra, buscar o Senhor, agir segundo a sua vontade. E por fim, observemos e tenhamos a esperança de entender que Deus pode de fato fazer coisas maiores do que nós imaginamos. Aqui não apenas os ossos tornaram a vida, mas de fato apontavam para uma restauração completa da casa de Israel. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que assim seja em sua vida. Para isso, para que você possa experimentar esta realidade, você então renda a sua vida ao Senhor. Viva segundo a sua direção, em obediência à sua palavra, e assim experimente a vida e a vida em abundância que Jesus tem para dar. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no nosso coração. Nós vamos agora ouvir mais uma canção, tem por título Vale de Ossos Secos. Quem canta é a Fernanda Brum. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra, para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Sobre o vale de ossos secos parei, o Espírito soprou em mim e me ungiu, e uma grande multidão estava ali, e apesar da morte eu vi ressurreição. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra. Profetizei sobre um numeroso exército, se levantou com autoridade sobre a terra, para curar, para ungir, para salvar nos últimos dias, para lutar, para vencer, para conquistar nos últimos dias. Para curar, para ungir,
reunindo o seu povo, o seu exército vitorioso sobre a terra, para nesses dias invadir todos os povos, tribos, línguas e nações, para um grande avivamento. Muito bem, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. São 17 horas e 53 minutos. Voltamos com o versículo do dia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí nós vimos o poder do Deus que transforma, o Deus que transforma através do seu poder. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso programa, mas não sai daí. Nós teremos um convite especial a fazer a você que está nos ouvindo. Fique com mais uma canção, Sala do Trono. Quem canta é Alda Célia.
Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Queremos agradecer a você que esteve nos ouvindo. Nosso muito obrigado. E aqui o nosso convite é que você esteja conosco todas as sextas, a partir das 17 horas até as 18, juntos, para que possamos assim aprender mais da palavra do Senhor e desfrutar desses momentos abençoados que Ele tem nos proporcionado ao longo deste período que estamos aqui no ar, nesta nova roupagem, às sextas-feiras, programa Palavra Verdadeira. Quero aproveitar então o momento e convidar você para nos visitar na nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una, ela que fica na Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro aqui da nossa cidade. Nós temos culto de oração às 18h30, nas terças-feiras. Nas quintas nós temos o estudo bíblico, também, aliás, às 19h30. Domingo nós temos às 18h30 o nosso culto de adoração ao Senhor. Quero fazer também um convite especial porque amanhã, 19h30, amanhã teremos o aniversário da nossa mocidade da nossa igreja. Então amanhã, 19h30, nós teremos um culto de gratidão ao Senhor na igreja. Então aqui fica o convite a você que está nos ouvindo, você jovem. Então amanhã fica esse convite para você estar conosco, tá bom? Aniversário da nossa mocidade, amanhã a partir das 19h30, tá certo? Estaremos de volta na próxima sexta-feira, se o Senhor permitir. A todos vocês que estiveram nos ouvindo, nosso muito obrigado pela sua audiência. Como nós sempre também ressaltamos, espalhe para que mais pessoas possam então ouvir este programa, sobretudo a palavra do Senhor. Antes de irmos embora, eu quero mandar um abraço especial também ainda para a nossa irmã Roseane, ela que está na Cidade da Pedra, ouvindo a nossa programação. Um abraço aí à nossa irmã Roseane. Vamos então ouvir a última canção com Fernandinho, Ainda que a Figueira. Deus abençoe, forte abraço a todos. ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104, mesmo que não haja alimento.
ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento FM. 6 horas da noite.